Fala galera do canal Tio de Meta, eu sou o João e hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês. O Pedro, semana passada, ele iniciou os vídeos onde ele conta a história sobre competições. O Matheus iniciou onde conta a história de alguns jogadores de futebol. E hoje eu vou gravar um vídeo chamado Elenco. Elenco será tipo uma convocação de seleção, onde eu convocarei 23 jogadores sobre um respectivo tema, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Eu vou convocar o time do ano da Copa do Brasil, onde eu vou colocar 23 jogadores. Você pode colocar estipulações aí nos comentários sobre próximas sugestões para esse quadro. Por exemplo, jogadores baixos, jogadores altos, jogadores gordinhos, jogadores magros, jogadores que jogaram na Premier League, só jogadores com mais de 30 anos. Tem várias, vocês podem colocar o que você quiser aí e eu vou tentar fazer. E hoje a gente vai fazer sobre a Copa do Brasil que terminou aí semana passada, a quarta. Eu vou gravar um vídeo onde eu vou convocar a seleção dela e porque eu vou explicar por que os jogadores merecem estar aqui. Vão ser 23 jogadores, aonde eu vou escalar e depois eu escalo o que pra mim seria os 11, o time titular desse time da Copa do Brasil. Goleiros eu selecionei 3 goleiros aqui, Marcelo Groi, Fábio e também o Cássio. O Fábio, eu selecionei ele por causa que ele foi muito importante para a campanha do Cruzeiro. Eu acho que ele também foi importante para o vestiário do Cruzeiro se manter bem. Ele passou a experiência deles para outros jogadores. E ele foi decisivo na disputa de pênalti contra o Santos. Salvou muito tempo o Cruzeiro e fez uma ótima Copa do Brasil. Na decisão contra o Santos ele defendeu 3 pênaltis. O jogo ele defendeu todos os pênaltis. Mais uma distância, se posicionou. Espalma Fábio! Para dar esperança para o torcedor do Santos. Rodrigo partiu, bateu, pegou Fábio! De novo, autorização, partiu, bateu, pegou Fábio! O Cruzeiro não errou pênalti também. E eu acho que ele merece estar aqui. Cássio. Eu coloquei o Cássio por causa que pra mim o Cássio salvou o Corinthians em várias partidas. O Cássio, por exemplo, ele defendeu muito bem contra o Flamengo no primeiro jogo. E na final também salvou o Corinthians em alguns chutes no chute do Thiago Neves no primeiro jogo. Então eu acho que o Cássio foi um dos melhores goleiros da competição e por isso também merece. Marcelo Groi contribuiu para a boa defesa do Grêmio. O Grêmio tomou 3 gols em 4 jogos somente, média de menos de 1 gol por jogo. E eu acho que o Marcelo Groi foi um dos responsáveis por causa disso também. Ele fez boas defesas contra o Flamengo e salvou o time em algumas ocasiões. Eu acho que ele merece estar aqui entre os 3 goleiros da Copa do Brasil, os 3 melhores goleiros, né? Zagueiros eu coloquei Dedé, Kahneman, Antônio Carlos e Jeromel. Kahneman, eu acho que o Kahneman merece estar nessa seleção, porque eu acho que o Kahneman, depois que o Jeromel voltou para a Copa, o Kahneman voltou bem melhor. O Jeromel voltou meio mal da Copa e a má fase do Jeromel fez com que o Kahneman crescesse e também fizesse com que essa defesa do Grêmio não tomasse tantos gols. Eu acho que o Kahneman é um jogador argentino, ele tem bastante raça, ele não deixa muita bola passar, ele não desiste das jogadas, vai nas jogadas a fundo e por isso merece estar aqui nessa seleção. O Dedé, ele foi convocado para a seleção, ele está no time que ganhou o campeonato. Eu também acho que ele passou a experiência para o time, assim como o Fábio, e ele foi decisivo em alguns momentos. E eu acho que o Dedé merece, até por atuações da Copa do Brasil, ele foi convocado para a seleção. Então eu acho que ele merece estar aqui na seleção da Copa do Brasil. Antônio Carlos eu coloquei por causa da defesa do Palmeiras. A defesa do Palmeiras, ela tomou apenas 4 gols em 6 jogos. Então é menos ainda que a defesa do Grêmio. Ela jogou mais jogos que o Grêmio e ainda tomou menos gols. Eu acho que a defesa do Palmeiras é uma ótima defesa. Não tomou menos gols que o Grêmio. O Grêmio tomou 3 gols em 4 jogos. O Palmeiras tomou 4 gols em 6 jogos. Mas porém, o do Palmeiras foi mais jogos e por isso a defesa do Palmeiras
foi um dos destaques, e um dos destaques da defesa é o Antônio Carlos, que é bem estável na defesa e hoje é um bom zagueiro no Brasil. Hever, a defesa do Flamengo também foi muito consistente, ela tomou poucos gols, 3 gols em 6 jogos, ainda é menos gols do que a defesa do Palmeiras, e o Hever foi um dos destaques. O Hever também, junto com o Léo Duarte, formou uma boa dupla de zaga que segurou o ataque adversário. E eu acho que o Flamengo não fez uma má Copa do Brasil, fez uma ótima Copa do Brasil e merece estar aqui também. Laterais direito eu selecionei Mike e Léo Moura. Laterais esquerdos, Dodô e Egídio. O Egídio ele foi muito importante no apoio, ele ia bastante para ataque, arriscava. Eu acho que ele foi importante também para a campanha do Cruzeiro. O Dodô é um ótimo lateral, mostra que sabe jogar bem, fez uma boa Copa do Brasil, apesar de o Santos não ir tão longe. O Mike, ele tomou o lugar do Marcos Rocha, e eu acho que ele também merece estar nessa seleção. Eu acho que o Mike, ele jogou bem, e até por isso virou titular com o Felipão. O Léo Moura, ele deu um ótimo passe contra o Flamengo aí para o gol do Luan. Eu não sei, eu não lembro se ele deu passe para assistência ou se ele deu assistência, mas ele deu um ótimo passe. Ele também mostrou que ainda tem qualidade para ser titular do Grêmio, e eu acho que ele é um bom lateral. Então eu coloquei Luan do Grêmio, Jadson, Paquetá e Everton Ribeiro, Thiago Neves e De Arrascaeta. E De Arrascaeta ele foi muito importante, principalmente na final. Ele fez gol, viajou do Japão, da seleção uruguaia, chegou aqui e já fez o gol na final. Olha o contra-ataque do Cruzeiro agora com o Raniel. De Arrascaeta vai entrando livre lá do outro lado, posição legal, vai chegar na grande área, o Corinthians correndo atrás, vem o Cássio por cobertura, golaço! Gol! Ele foi importante, ele fez um gol contra o Atlético Paranaense que o Atlético Paranaense estava atacando o Cruzeiro até tentar fazer o gol. E o De Arrascaeta fez o gol e praticamente eliminou o Atlético Paranaense. E foi importante até aqui na caminhada. Ele só não jogou todos os jogos por causa da lesão dele. Ele até sentiu no primeiro jogo contra o Palmeiras. E eu acho que ele foi importante sim para a campanha do Cruzeiro. Thiago Neves. Assim como o Fábio e o Dedé, que eu já havia falado, tem muitos jogadores experientes nesse time do Cruzeiro, só para lembrar, né? O Thiago Neves também é um deles. O Thiago Neves, eu acho que ele foi bem nessa Copa do Brasil. Ele fez o gol na final. Ele martelou bastante na final, meteu bola na trave no primeiro jogo. O Cássio fez boas defesas. No participativo, ele sempre chamou o jogo para ele. No jogo contra o Palmeiras, ele até que jogou bem, ele cadencia o jogo. Ele é esse tipo de jogador, ele dá o ritmo ao time. Quando o time tá ganhando e ele acha que ele não precisa se arriscar mais, ele para um pouco o time, vai um pouquinho mais devagar, e quando precisa ir, ele dá o ritmo do time. É o típico meio campo que cria o jogo, dita o ritmo do time, e eu acho que ele foi muito bem. Paquetá. O Paquetá deu assistência pro gol do Everton Ribeiro contra o Grêmio. Ele foi bastante participativo, ele jogou até mais recuado com o Maurício Barbieri aí na Copa do Brasil, e eu acho que ele merece estar aqui também nesse vídeo. Everton Ribeiro eu coloquei ele por causa que, com a má fase do Diego, ele foi o principal meio armador do time. E fora isso, ele também fez um gol importantíssimo contra a equipe do Grêmio, onde ele bate de primeira e a bola vai no cantinho. Do Vitinho, pé direito, tenta colocar na área, a bola passou no chute! Gol! Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores da Copa do Brasil e foi, pra mim, o melhor jogador do Flamengo nela. O Jadson eu coloquei ele por causa que ele fez o gol contra a Chapecoense de falta, que pra mim foi... Autorizada, bola fechada, bola perigosa! Gol! É do Corinthians! Foi um dos gols mais bonitos da Copa do Brasil. Ele foi o melhor jogador da Copa do Brasil, eleito pela própria CBF. Ele foi o melhor jogador da Copa do Brasil. Ele foi participativo, ele deu passe ali pro Danilo Avelar contra o jogo do Flamengo. E eu acho que ele foi um dos melhores jogadores da Copa do Brasil, sim. Com esse elenco do Corinthians que é meio... não tem muitas peças de reposição.
adequadas, o Jadson ele foi muito importante e com pouco dinheiro que o Corinthians tem, tá numa crise financeira aí, eu acho que ele salvou o Corinthians aí com a chegada do técnico, ele ditou o ritmo do Corinthians, fez a mesma coisa que o Thiago Neves, só que o Thiago Neves tem mais jogadores de qualidade do lado. O Jadson tem jogadores jovens, jogadores não tão de alto nível, e eu acho que ele foi um dos principais jogadores da Copa do Brasil, sim. O Luan jogou bem a Copa do Brasil, apesar de não ter jogado bem a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Luan jogou muito bem essa Copa do Brasil. Ele fez ali o estilo dele de criar a jogada ali no meio. Eu acho que ele podia ser colocado aqui de atacante também, mas enxergo ele mais como vindo pro meio e armando a jogada pro time. Eu acho que ele é um ótimo jogador e até fez o gol que quase classificou o Grêmio para a semifinal na Copa do Brasil. Eu acho que ele merece estar aqui, sim. Atacantes. Os atacantes que eu selecionei foram Gabigol, Barcos, Romero, Pedrinho, Rômulo e William. Barcos. O Barcos, eu acho que ele foi bastante participativo para essa campanha do Cruzeiro. Assim que ele começou a jogar, ele já fez gol contra o Palmeiras na primeira semifinal. Ele fez gol no segundo jogo da semifinal. Há uma troca de passe. Olha aí a chance. Barcos, Everton saiu. Barcos! É gol! Contra o Palmeiras. Ele foi participativo no jogo contra o Corinthians, atacando sempre. Ele meteu bola na trave no jogo contra o Corinthians e ele foi um dos principais jogadores do Cruzeiro a partir de que ele foi contratado. No Brasileiro e o mesmo caso do Luan, no Brasileiro e na Libertadores ele não foi tão bem, só que na Copa do Brasil ele jogou muito bem. Pedrinho e Romero. O Pedrinho ele foi decisivo para o Corinthians, ele classificou o Corinthians para a final, fazendo gol e... Vai pra cima da marcação, saiu bem do Cuejar, rolou na entrada da grande área, dominou, o Jadson tocou para Pedrinho, bateu pro gol! Quase que ele faz o gol do título do Corinthians, o gol que ia para os pênaltis, né? Não seria o gol do título, mas seria o gol que daria uma vida pro Corinthians. O Romero fez 2 gols contra o Vitória, classificou o Corinthians para as quartas de final. Fez o gol no primeiro jogo contra a Chapecoense e depois ele teve uma queda de rendimento, mas eu acho que ele jogou muito bem na Copa do Brasil. O Gabigol ele foi artilheiro, classificou o Santos para as quartas de final e eu acho que ele jogou muito bem nessa Copa do Brasil também. Naquela fase ele ainda não era artilheiro do Campeonato Brasileiro, então eu acho que ele não estava nesse nível que ele está hoje. Ainda era a adaptação dele de volta para o Brasil. O Rômulo ele fez 4 gols na Copa do Brasil e por isso eu coloquei ele aqui. O William eu coloquei ele por causa que eu acho que ele foi um belo jogador. Ele jogou bem, ele é participativo no Palmeiras. Ele participa bastante dos gols, apesar que na Copa do Brasil não ter feito muitos, ele só fez o gol contra o América. Eu acho que ele foi um belo jogador pro Palmeiras nessa Copa do Brasil. Então galera, eu vou colocar aí o time titular que eu acho que foi os 11 melhores jogadores da Copa do Brasil e formar o time da Copa do Brasil, na minha opinião. Aí vocês comentem o que vocês acham aí embaixo e deixassem nos comentários também sugestões para mais vídeos desse gênero, por exemplo, jogadores jovens promessas, jogadores mais de 30 anos, jogadores altos, jogadores baixos, jogadores gordos, jogadores magros, jogadores que jogaram na Europa, jogadores que jogaram no Brasil, jogadores sul-americanos que jogaram no Brasil, jogadores argentinos, jogadores... O que vocês quiserem, vocês colocam ali embaixo, tem 1 milhão de visualizações esse vídeo. Então eu acho que você pode comentar aí embaixo que eu vou tentar fazer. Ó, você dê seu like, se inscreva no canal e falou.